Bom, gente, primeiro eu queria fazer uns agradecimentos. Eu queria agradecer ao Carlos Gaiotto, Luiz Vilaça, Francisca Samartã e Renata Sete, que cederam equipamento e estão trabalhando aqui. Queria agradecer ao Koveski, que cedeu equipamento. Queria agradecer a FCAM, que cedeu equipamento, e a Cinecidade, que nos cedeu a luz. Queria agradecer aos eletricistas Damião e o Jabá, que estão aqui, que fizeram a luz para a gente. E ao Luiz da Cinemateca, o seu Oswaldo, que é o nosso cinegrafista. Projetorista. Apresentar a mesa temos o Joel Pezzini, que é um cineasta, estudioso de cinema, pesquisador, que já fez alguns filmes com o Mário. Ele já fez com o Mário 4 filmes: O Pintor em 94, O Enigma de um Dia em 96, Paulo José em 2002. Como é que ele vai assumir o Paulo José, que eu esqueci? Autorretrato Brasileiro e 500 Almas em 2004, e ganhou um prêmio agora no Festival do Rio. Eu vou começar fazendo uma pergunta para o Mário e depois a gente passa para o Joel. Mário Carneiro, como acho que todo mundo já conhece, tem uma trajetória dentro do cinema brasileiro muito importante. Aliás, quem quiser saber um pouquinho mais também do Mário, nós temos no nosso site uma entrevista feita pelo Laures Corel, que está no abcneorg.com.br. Então, Mário, eu queria primeiro começar fazendo a seguinte pergunta. Da Polex para o cinema digital, 24p, Mário Carneiro. Quer dizer, você vem de uma trajetória que passou pela câmera de corda, pelo filme preto e branco, pelo filme colorido, foi para o digital, trabalhou na televisão e está aqui hoje ainda fazendo esse trabalho. Então eu queria que você desse um pouco o panorama da sua trajetória. Olha, eu acho essa pergunta... Bom, pelo cabo, boa noite, obrigado a BC, essa coisa toda. Não está... Eu gostaria de ser uma homenagem, né? Porque o filme do Capovilla, eu tenho que confessar que hoje gostei desse filme, não? Eu era um pouco reticente, mas hoje eu vi com outro olhar. Gostei, fiquei tocado. É bom, porque eu acho que isso que faz essa trajetória é a mesma do que quando eu filmava com 16mm, mandava escrever lá, levava uma semana para chegar o filme de volta. Imaginava aqueles filmezinhos caseiros, pai, mãe, avó, ou ele ia para fora, namorado, não sei o quê. Mas quando você via uma alegria extraordinária, então você segurava aquilo como sendo uma coisa muito preciosa. O cinema tem essa capacidade de emocionar pelo que ele é. É uma coisa mágica mesmo, né? Então eu acho que isso tanto faz ser 16mm como uma Macrana Paiá, graças a Deus era uma Polex excelente que eu tinha, ganhei. Estava tão mal que achava que eu ia morrer, então só dando um presente mesmo para levantar a moral, porque foi uma grana para a Polex. Paguei 10 mil. E graças a isso eu acho que eu renasci através dessa câmera. Porque de fato foi assim. E eu acho que depois quando eu passei pela câmera 35, eu tinha sido do Perigo, a gente fez Arraial do Cabo, uma câmera reflex maravilhosa, com objetivas PUC, tudo. Aí o senhor Monteiro me deu uma aula assim, essa aqui é 25, essa aqui é 35, essa aqui é 75, quanto mais lá. Eu quando peguei aquela câmera, eu estava... eu já conhecia há muito tempo, era tão mais simples do que a minha, tão menos complicado. E eu acho que tudo que simplifica o nosso fazer é um ganho. Você ficar perdendo tempo, porque a Polex, se você tinha que fazer correção de foco, correção do paralaxe, você ficava meio tortão fazendo tudo, até você pensar na imagem, no sentido de vencer todos os eventuais defeitos que viriam, se não fizesse o gestual necessário, né? Quanto mais se simplifica esse gestual, eu acho que é melhor, porque o que conta é mesmo o momento que o olho vê a cena de qualquer embaraço, você pode julgar. Então, esse julgamento implica vários julgamentos, um julgamento estético, mas existe uma... Quer dizer, você entra um pouco
na alma do diretor para ver o que ele está esperando de você. Que luz é essa que vai resolver esse problema miraculoso que está se pondo ali, que geralmente é você estar comendo tudo que precisava, numa cenografia que não é bem era para ser, e você vai vencendo essas dificuldades todas e vai. E esse resultado é sempre uma coisa, nunca é o 100% que se esperava, lendo o roteiro, imaginando que seria possível fazer. Mas é sempre o 100% que deu para ser feito. E é o único que conta. Não adianta você ter pensado antes em se eu tivesse, se eu pudesse, e não consegui fazer. O problema todo do meu fazer cinematográfico, o que eu acho que foi muito bom para a minha geração, foi eu ter enfrentado esse problema do fazer do jeito que era possível e tirando proveito das coisas mais inesperadas, botando a meu favor e a nosso favor, no caso do cinema, né? Às vezes era tão pouca luz que só o enquadramento era a minha defesa. Então, tinha de enquadrar mesmo, tirar fora, colocar no branco, uma luzinha no fundo, vai lá, o eletricista era mando do aberto do líquido, o outro cuidava de televisão, atravessava a linha de trem, botava a luz lá no pote para depois das caixas. Quer dizer, eram coisas assim, mas eu ia botar na frente assim, pô, onde é isso? Não, tá, eu ia pôr na câmera pela posição vocal da lâmpada na estação. Não adiantava estar inventando americanamente, bota o arco lá, está com a luz ali, falar, não. Você vê assim, a hora dele está chegando aí. Faltam 10 minutos para você completar esse plano. Então, juntando tudo isso, aí vem uma coisa dando pelo trem, aparece lá, você vê, e acaba bem fácil, e aí o trem passa muito perto. Você voltando de cá para lá, só voltava a ficar no trilho. Não é? Mas isso ficou. Esse registro está lá, e eu acho que esse é o segredo de fazer cinematográfica. A gente começa junto com o que está fazendo. O cinema novo, eu tive esse prazer de fazer parte de uma geração que estava despontando, né? Com vários expoentes, e o único que tinha o olho mais educado era eu, que fiz arquitetura, era pintor. Então eu pude trabalhar com o Paulo Cero, com o Pedro, enfim, praticamente com todos eles, ao longo da vida, né? Depois, porque o cinema passa por várias etapas. Você é um ser imprescindível do primeiro plano do cinema. Você faz 2, 3 filmes, você fica. Não, aí o cara começa a desconfiar. Será que sou eu que é bom? Ou será que a fotografia do bar está pensando muito? Estão aceitando, falando muito da fotografia dele, que ela vai fazer coisa não. E fui sendo dispensado dentro desse povo. Porque aí, na coisa melhor do mundo, tem que fazer primeiros filmes com novas gerações. Eu virei uma espécie de experiência de filme de hoje, ele me incomoda, ele vive um pouco essa trajetória do artista dentro do Brasil, que você sempre se renovar com novas gerações, com sua sobrevivência, né? Se você sobrevive, você tem de enfrentar novos caminhos, porque não há um caminho só. O caminho aparece e sobe. Você passa 6 anos sem cinema, vou para Globo, o cinema sobe, volta, estou velho, mas não aparece. Já o vizinho que diz assim, mas eu quero trabalhar com você, pegar ciência, eu fazer. Aí me anima, eu já quase com 70 anos, começo a refazer a minha carreira de fotografia, fazendo filmes bem complicados. 5 anos nesse sítio, no canal, gente indo por lugares mais estranhos e as coisas mais improváveis. Mas estava tudo certo. Porque quando há uma confiança, já é dessas pessoas que são capazes de animar, se levantar, você está quase na hora de ir embora. Não, o que é? Negócio esse, vamos de frente. Mesmo, tem coisa para fazer. E nesse elan,
Estou aqui com 75 anos e ainda filmando, coisa que é meio raro, não seja em qualquer. Tirando Manuel de Oliveira, que 100 anos, não é muito fácil ser brasileiro com essa idade, não. Mas isso tudo para dizer que eu acho que o avanço tecnológico só acontecer pela nossa vida. Preciso não ser preconceituoso, ter uma alma generosa e saber que as novas gerações só vão lucrar com essa liberdade de precisar de não sei quantos livros para aprender, aquele segredo guardado a sete chaves, a exposição, você puxa o filme, não puxa, que tudo isso tem uma certa limitação, né? São falsas sabedorias e falsas liberdades também. São liberdades que impediam muita gente de aparecer por medo de ser contra certos preconceitos que havia e que há de acontecer vida fora com o cinema. Sempre vai ter alguém inventando não pode, você tem que romper ali adiante. Então eu acho que esse é o meu convívio e aí esse é um exemplo um pouco disso, porque é um filme feito em 21 dias, com muito pouco dinheiro, a parte dos baixíssimos orçamentos, mas a gente teve sorte, porque era Paraty, o Tibe trabalhando comigo, nós fazemos uma dupla, eu sou 10 anos mais velho do Tibe, o Tibe tem plena forma, né? O Tibe é um segundo ativo também no Gil do Jaal, o alemão, o nosso falso alemão, sempre muito bem assessorado pelo Rodrigo, não sei se está fazendo uma dupla, mas é imbatíveis também. Então você juntar essa mão de obra super afinada, com a sua vontade, certo? Então você disse assim, não vai usar a câmera, mas agora tem uma coisa chamada vídeo assist, que ela fazia de um visual, que te permite olhar cada enquadramento. Então você não perde mais o fio da sua experiência como enquadrador. É uma palavra esquisita, mas deve ter uma coisa legal. Mas me escapa agora. Compositor, então, mas enfim, é esse negócio. A gente sabe exatamente como é que é e o que cada um pode esperar quando pega a câmera e vai com coragem à luta. Não vou encher o saco mais de ninguém fazendo autobiografia, porque tem a minha entrevista. Tá, mas eu queria fazer uma outra pergunta. Você, eu estava vendo sua história, você é diretor de fotografia, mas trabalhou como montador, editor, você foi roteirista, você dirigiu, você foi ator, e tem mais alguma outra coisa dentro? Acho que tá bom. Produtor também. E eu queria saber de você como é que, nessa trajetória toda, você tem passado por toda essa parte do cinema, entendeu? Você ainda acha que a direção de fotografia é realmente o seu, onde você mais se completa? Não? Porque eu já também li que tem aquela coisa da autoria da imagem, do diretor, até onde vai o fotógrafo, até onde vai o diretor, e você acha que só o diretor de fotografia, ser um diretor de fotografia foi uma coisa que te completou dentro do cinema? Eu acho que o filme, quando você encontra eu até estava conversando, encontrei um maquinista com só viagem Marconi no filme. Eu fiz aquele filme, assim, o que eu fiz, ele é tão autor quanto o diretor. O só dá como você acha tão autor quanto o diretor. É normal que o fotógrafo também se acha o autor. Ele viu aqueles primeiros filmes, então, quem viu o filme em primeiro lugar era o fotógrafo, não tinha o vídeo assiste. O diretor vibrava intensamente, maravilha, esse, bom, maravilha. Não, nós tínhamos uma série de fatos na ideia de vai ter que fazer de novo, o diretor filho. Então havia sempre essa luta pelo espaço, do acabado. Ficou bom para você, não acabou para mim.
nunca era o melhor do ator, o ator considerava sempre o primeiro. Enfim, essa luta, mas eu acho que para mim, direção de fotografia, foi uma coisa que se formulou dentro de mim como artista plástico fazendo cinema. Eu nunca me considerei um homem de cinema fazendo filmes. Eu não tinha uma formação, nunca fiz escola de cinema, fiz arquitetura, eu pintava, eu fazia gravura. Então meu mundo era muito ligado às artes visuais, às vezes eu fazia, fiz cópia do Louvre, estudei com o Meia Camargo, muitos anos. E não é que a minha esperança é que o cinema fosse um pouco um mural em movimento. Eu tinha essa visão absurda, mas eu tinha. Eu considerava que o meu cuidado com a imagem tinha de ser o mesmo de um pintor com foto do seu mural. Deixar a erro e aí qualquer coisa aparecer. E achava essa cultura puramente cinematográfica muito pobre. Mas o cinema tem 50 anos, foi inventado, por que todo mundo tem de citar o expressionismo alemão? Então, eu acho ótimo, mas não é isso que não tem nada a ver com a gente. Então, essa minha disposição de ser um artista plástico me deu também liberdade para experimentar, fazer o céu brasileiro sem medo de estar fazendo coisas erradas. Não parecia com outras coisas, outros cinemas já feitos. Pelo contrário, eu me gabava por dentro de ter feito uma coisa que não me lembrava ninguém. Podia falar mal, os caras competentes, os caras não sabem, não tem formação. Olha aí, dominou a cara, olha esse contrato está errado, olha essa relação está errada, ele não sabe fazer matching, ele não sabe, ele pula. O cinema não pode pular, tem que ter a mesma relação, só no filme inteiro. Coisa que eu adorava fazer, pular, deixar rolar. Se a liberdade se a realidade é essa, por que o filme vai frear uma realidade? Tem que filmar o som brasileiro, matei lá 12, 14 vezes de na sombra. Se eu ficar querendo afinar as coisas, eu vou ficar em pânico e não vou fazer. Deixa estourar. Aí vem até agora de estourar a luz, estourar ele, câmera na mão, a luz estourada. Simplificações que não é o que se propõe. Propõe para o grau possível. Mas, dos baixos, deve ser simplificada. A luz mais alta está atrás do ator ou o rosto do ator? O rosto do ator teria aparecido de alguma maneira. Mas às vezes uma silhueta é abatida. Então eu não tinha nenhum problema de silhuetar, deixar às vezes um céu muito bom e um rosto muito escuro. Não tinha problema, você achava que aquilo era o que pediu o filme. Então eu acho que você dispor dessa gama de opções que não custam nada, são puramente da sua formação, do seu bom senso visual, não é outra coisa, sabe isso? Eu acho que isso aqui era isso mesmo que eu estou falando aí. Era mais ou menos por aí. Eu não sei bem onde eu vou chegar. Mas ao mesmo tempo que você está falando isso, você foi trabalhar na Rede Globo, onde você tinha que cumprir uma série de padrões. A gente fez um trabalho também maravilhoso com o Mariano. Não, pois é. Bom, eu ainda prefiro o que eu fiz com Desejo, né? Desejo também. E Desejo era só eu, Mariano era um ciclo aqui. Enquanto que às vezes eu me perdi, não dá para controlar. Mas o Desejo foi realmente, tinha só uma fazer o externo, mas eu vigiava de perto. Porque a Globo, quer dizer, não é um problema da televisão, é um problema de como você lida com a televisão. E eles lidam muito mal com a televisão, porque a televisão vem do rádio, ela tem essa origem verbalizada. Então, você vai chegar com a vara do som e bota na frente da tua luz. Aqui, a vara de som é que manda, porque o som é mais importante que a luz. Uma vez, 2 vezes,
TV da quarta vez eu dei um pontapé no cara e caí com a vara. Na minha luz não dá para botar com a vara. Você tem que ser violento a Deus, porque senão você não te respeito. Aí chamar de maluco exatamente. Eu quero com fama de doido. Mais de doido. Se quiser parar na minha frente, vai levar porrada, ou eu levar porrada. Vai ser lavrado um ato de falta de respeito. Que negócio é esse? Cabeça do quê? Quantas vezes? Não, aqui nós temos o nosso padrão rígido, ninguém pode fingir assim, você não se pode gravar nada durante 5, 6 diafragma. Às vezes, escuta. Então você bota uma refrigerada para os atores aguentarem que eu vou botar de luz. E nós havia a luz que eu pedi que não chegava. Quando você fizer isso, já vou, fizer isso na minha mão, eu adoro também, ilusão. Eu gosto. Muito legal, um bom diafragma. Você manda a sua imagem para onde você quiser. Mas com esse equipamento, com essa lista de luz que eu dei, que vi a minha mão, você vai me desculpar, mas alguém está levando a bola no meio do caminho. Aí, ó, ninguém vai reclamar de nada, né? Com 2,8 mesmo, já tá, porque você tem de enfrentar cada fera no seu corpo. Eu não tenho nada contra a Globo, foi uma experiência bastante interessante. Mas você sabe que aquilo não é bem minha área, não é? Eles acabaram gostando de mim. Aí depois chegou, eu vim fazer aqui meu São Paulo, da Regina Duarte, que ela disse assim, tem aí alguns papéis, tem encostados, tem um tal de Marcarão, um velho, você quer levar o velho? Aí era o Yal Rangel, eu disse, Yal Rangel, é exatamente esse velho que eu quero. Eu quero esse velho aí. Aí me levou, fiz um ano, da Regina, e aí, quer dizer, porque você tem que saber que você tem que se defender, porque senão, eles te pegam nas costas mesmo, não é bonzinho, não. E é bom você saber que o mundo da televisão é assim, para você não ficar de bobeira. Você arma e vai, e não desconfia de você não, porque é tudo parela. Tem muita problemática, muita verbalização do problema, mas muita empolgação. Então você pode resolver o problema com muito mais facilidade. Você tem acesso a mostradores que o cara diz assim, olha, se você puser mais uma luzinha aqui, vai melhorar. Não custa nada botar. Ou então diz assim, por que eu vou botar? Está muito bom assim. Você quer assim, fica assim. E pronto, certo problema. As opções são muitas mas o que é chato é você ser. É quando você sente uma provocação, uma briga contra o cinema, um rancor do cinema. É uma coisa meio inexplicável, mas você entende. Porque quem faz televisão quer que aquilo seja gravado para todo mundo e não tem o mesmo respeito de quem faz cinema. Então é um rancor compreensível, né? Uma vez entendido isso, deixa eu falar. Agora que o Mário, que o Joel falasse um pouquinho de como é trabalhar com o Mário Gana. Boa noite. Bem, trabalhar com o Mário é amplificar a sua percepção do mundo antes de qualquer coisa. Porque o movimento que eu tive, até estava lembrando aqui, Mário, a primeira vez que a gente se encontrou foi aqui em São Paulo, acho que foi no Memorial, estava participando do debate do Joaquim Pedro. E não era isso. Aí depois você me convidou para ir à sua casa. No dia que eu cheguei, tinha um bilhete na sua porta, assim, ó, que sua mãe tinha falecido. E que aí você falou, estarei no cemitério e tal, no horário. Aí eu fui para lá, né, assim, eu senti meio invasivo, não tinha intimidade, e a gente estava carregando o caixão da sua mãe. Lembra? Foi nosso primeiro encontro. Olha lá. Não, isso foi uma coisa de um. Nossa, na luz, né? E, então, assim, eu queria contar isso assim porque realmente foi um primeiro contato, assim, foi marcante. De repente eu estava ali, né, e a gente se tornou amigo, e sempre assim, eu muito mais jovem, entre aspas, sempre
Então, eu acho que o segredo da relação é a gente trabalhar um pouco o equilíbrio etário, né? Porque, como diz o Picasso, é preciso muito tempo para ser jovem. E você cada dia está ficando mais jovem. E aí a gente estava tendo uma discussão sobre restauração aqui sábado e domingo, né? E essa questão do tempo é sempre marcada, o que é novo, o que é velho, né? Então existem os novos filmes velhos e os velhos filmes novos. E me deu um nó na cabeça, porque eu acho que a vanguarda às vezes está na retaguarda. Então eu me envolvi com essa história de restauração, de repente restaurar um filme significa, se eu não tenho nada para dizer naquele momento, aquele filme é mais novo do que eu posso dizer de novo, contemporaneamente, dentro do tempo, no sentido físico da palavra. Então, a experiência contigo é uma coisa... Primeiro porque assim, eu me interessei por cinema por causa da poesia. Né? Então, eu caí um pouco no jornalismo, porque era a coisa mais perto da área de humanos, o curso que tinha mais perto. Fui fazer, não exerci. Aí fui fazer poesia. Para fazer poesia, eu assisti o Limite, do Mário Peixoto em Curitiba, na Cinemateca, e me deu um susto, não entendi nada, fiquei siderado. Eu falei, pô, é possível poesia no cinema? Aí eu fui conhecer o Mário Peixoto, fui atrás dele, fiquei amigo dele. Aí dentro da constelação do cinema, o Mário virtualmente foi a pessoa que estava mais perto desse universo visual, porque tinha essa cultura visual, né, de gravurista, pintor, né? Então essa aproximação se deu aí naturalmente, porque queria me aproximar de alguém que pudesse, né, construir uma imagem ou transfigurar alguma coisa, né? Porque quando a gente fala de poesia no cinema, a gente sempre pensa no sobre, né? Um filme sobre um poeta, né? A ideia de... Agora, o difícil é como transfigurar, como condensar na imagem um conteúdo dramático. E o Mário tem essa... Às vezes, muitas vezes, tem essa... Porque o Roberto Bresson falava que o sonho dele era fazer 5 minutos de cinema puro. Acho que o Mário já fez muito mais através da fotografia. Quer dizer, porque o cinema sempre foi, ao meu ver, assim, sempre traiu a pintura, né? Essa ideia do cinema, às vezes, te induzia o espectador a um raciocínio, ou induzia uma determinada sensação de um objeto. De repente, a pintura tem a possibilidade de ser vista sob vários pontos de vista, sob diversos tipos de luz. Depois você vai falar. Aí você vai dar a sua aula. Eu só queria dizer que assim, eu me interessei em te conhecer porque sempre foi um desafio isso, como trabalhar a fotografia como arte no cinema, que não ficasse tão tributária da pintura, né? E que não fosse sobre, mas sim sob. E é a ideia da luz. Então, e aí a gente iniciou uma parceria. Eu me lembro até que tem um colega, hoje até já está aí com bastante expressão, e quando eu comentei aqui em São Paulo que eu tinha conhecido o Mário, a primeira pergunta ele perguntou se você era ágil o suficiente, se você era rápido, né? Que já havia essa questão do tempo, né? Como enfim, se você se atendia a essa demanda da agilidade, da rapidez. E eu estava até lembrando, não sei se o alemão estava aqui fazendo um corte de uma elipse lá no 500 almas, de uma crise, né, que teve no meio da filmagem, que é natural a gente ter uma equipe, às vezes, da novíssima geração, que tem uma formação, né, que queimou uma etapa, e tem às vezes uma informação essencialmente publicitária, não por culpa das pessoas, mas pela realidade. Então aquela coisa do tempo, do cronograma, de cumprir prazos, que eu lembro que o Mário, hoje nós deixamos de filmar, né? A pessoa ali, o assistente super compenetrado, né? Envolvido ali na sua missão, falando, mas vocês deixaram de filmar 2 planos hoje. Aí o Mário olhou,
essa pessoa, uma amiga, e falou assim: você sabe o que você está fazendo aqui? No meio do Pantanal? Você sabe o que você está fazendo? A gente está fazendo arte. Aí gerou uma crise, um choro no meio da filmagem. Que eu acho que foi um efeito transformador aqui. Sabe, essa coisa de repente, o Mário tem essa coisa, quer dizer, cada enquadramento, cada aproximação com uma situação, né, com uma mise-en-scène, sei lá qual é a palavra, é um acontecimento, e não apenas uma realização de um compromisso físico, né, de tempo, de prazo. É um acontecimento. Então, para quem tem a vivência dele, ele já tinha feito mais do que 2 planos, né? Ali a gente já tinha se antecipado, encontrado, porque até vou citar o Iberê Camargo, seu mestre, que ele dizia assim: a gente nunca sabe o que procura, mas sempre reconhece quando encontra. Vamos entrar aqui no meio, só para fazer uma última aqui, depois a gente passa o microfone. Então, Mário, meio nisso que o Joel está falando também, uma coisa que você é um artista plástico, certo? Você é um pintor, tem formato de arquitetura, mas você é um pintor. Uma das coisas que me chama a atenção, e eu como diretor de fotografia, tem alguns colegas aqui, é essa coisa que o Joel citou: mas agilidade, mas o Mário tem 70, 75, 69, 68 anos. E a gente sabe que fotografia e arte, e principalmente fotografia dentro lá, quanto mais velho você fica, melhor você vai ficar, porque é a sua memória visual, desde que você não pare, que o importante é você não parar, você vai ficando melhor, e piora, e o fotógrafo não fica pior, fica melhor. Ele pode parar no tempo, ele como pessoa piora. Aí isso reflete na fotografia dele. E o que eu sinto que a sua ligação com a arte é que faz você estar hoje trabalhando. Quer dizer, você não está só sendo um fotógrafo profissional que faz 20 planos por dia ou que tem. Você é um artista. E é essa veia de artista que faz a coisa caminhar. Eu não sei se estou captando direito, mas para mim é isso. Porque eu devo confessar que eu nunca tive uma carreira muito brilhante como fotógrafo profissional. Eu cheguei a ter até comprando de uma firma de publicidade com o Paulo César, Sarraceni, fizemos 200 filmes num ano. Aí os sócios disseram: agora o fulano vai sair da firma. Aí saia levar 40 mil de indenização. Aí quando saíram todos, nós ficamos devendo, eu fiz 200 filmes, estávamos devendo a obra do estúdio. Aí olhando para cá, São Paulo, nós somos todos velhos mentais, em termos de grana. Realmente a gente fez, a grana foi toda drenada para ir embora, limpamos as dívidas que havia aqui. São Luís está fazendo filme de ficar devendo mais. Aí fizemos a Casa Assassinada. Eu levei 10 anos com as minhas contas de banco encerradas, devendo 80 mil para lembrar filme. Eu passei a ser o avarista daquele negócio. Coisa de louco. Quer dizer, fechei a conta dos outros bancos, tinha um lote de criança, passei do lado da minha mãe. Bom, eu fiquei 10 anos inadimplente. O Jairinho diz assim: não passa de inadimplente, ponto mágico. Então, é isso. Quer dizer, dinheiro que é bom não ganha, mas a arte ocupa o espaço dentro do espírito, que é uma coisa que nem o dinheiro supre, né? Então, há esse consolo de você fazer coisas que, acho que pelo menos você não se arrepende, você ajuda a fazer e pode sentir um certo prazer em ver uma outra sequência, né? Esse filme de hoje, de repente, eu vi aquela sequência do Mário bonita, a Vika fazendo junto comigo. Assim, então, acho que tem uns achados, assim, as coisas que aparecem, né? Tem uma certa luz dentro de casa, aquela cor natural, é importante complementar com a outra luz. Eu lembro que o filme, essa capa está um pouco avermelhada demais, tem que ser retrabalhada demais para não ver essa cor. Primeira vez que eu estou vendo. Tem um plano que ele ficou granulado dentro de noite, não é para isso. Puxou um pouco de baixo, granulou. Uns absurdos, porque eu não marquei a luz dessa cama, fui chamado por isso. Então, dá esse bode, está cheio de pequenos bodes que eu vi. Mas a profissão que você falou agora,
Capovilla, tentar fazer uma conta sem esses inconvenientes que são, porque eu sei que metade da culpa é minha, mas eu tinha uma opção que é a seguinte: ou a gente tem luz e usa o filtro azul 25 ou 30%, e aí consegue luz bastante, mais vai ficar um pouco avermelhado, tem que filtrar lá fora. Porque o fundo sendo verde, não vai sofrer com isso e vai cortar um pouco. O azul vai cortar esse laranja tranquilamente. Então é melhor, vai ter um pouco mais usando um só um terço do outro. Então, essa foi a opção que a gente fez, mas não pode não acompanhar a conta para não ver esse problema que tem ainda. Se bem que eu digo assim, bom, vai ter uma leitura que é o seguinte: o Capô gostou da Laranjada por ser um filme sobre artista, né? O artista estava sempre à luz da ribalta, uma luz colorida, e nunca estava muito real. Então ele preferiu adotar isso como um estilo fotográfico. Para o diretor, bom, ele já é legal manter essa coexistência da luz do teatro no mundo real. Eu acho que é uma coisa um pouco besta. Eu prefiro fazer uma correção, não se sinta ser avermelhado. Então, acho que não vai ter problema nenhum escolher disso não. Agora, eu nunca, eu acho que estou ficando velho porque eu não me lembro. Você foi na outra pergunta que você falou, mas você dirigiu, você montagem, de fato, porque a minha escola de cinema foi cinema de amador, né? Quando você ganha uma Paiá, o Alex, você ganha junto aquele livrinho lá na Paiá, que é maravilhoso. Vamos filmar com a Paiá do Alex. Tem tudo. Escola perfeita de cinema. Você faz isso, faz aquilo, faz a luz, a luz, o trem, cuidado para não acontecer. Uma vez aqui nesse livro, por mais. É porque está gravando lá e estou dizendo que está bom o som lá. Não posso aumentar, senão. E então, esse negócio desse aprendizado largo, esse aprendizado que você faz o filme em casa, você mesmo monta, chega aquela rolinha, corta um pedaço aqui, ganha então aquela coladeira que você cola o filme, você começa a prestar atenção ao tempo, né? E eu acho que nenhum fotógrafo é bom se não for um montador. O fotógrafo tem que ser um montador na sua alma para poder ajudar o próprio diretor a resolver o seu problema. Porque o filme não flui. Aqui, por exemplo, nesse filme aqui do Capovilla, o Capô não é um bom montador, ele não é um montador. Então, de vez em quando, aparece um close absurdo. O que ele fez esse close de frente? Ele deixa fluir. Quando você sente que há uma interrupção nesse fluir da imagem, há alguma coisa de errado. E nós, tanto que só cortando fora, pode cair nesses erros de montagem, de querer se aproximar para mostrar o rosto da atriz, que achar que está sem close. Se está indo bem, deixa ficar. O negócio é esse. Vamos seguir o ritmo. Então você vai sentindo o filme por dentro, vai sentindo aquela coisa fluindo. Você já sabe onde é que vai estar aquela coisa. Você já sente o ritmo. Se faz dentro do fotógrafo que vai seguindo a ação. Aquela emoção. Você vê como o time que é bacana, tem um diálogo. Cara, daqui a pouco vai sempre pela porta. Chegar lá, exatamente no ponto. É uma beleza você ver isso. Perdão, eu estava falando aqui do DIP, da ressolução do DIP, que é de uma sensibilidade extraordinária para movimentos de câmera, que não vou mostrar essa mesma capacidade, porque os nossos filmes eram documentários, os índios já falavam. Mas no caso do DIB, é um negócio fantástico, no diálogo, ele vai, ele sai, tem uma voz aqui de volta. Então você não sente em nenhum momento nenhum tranco, nenhuma. Perdi o tempo aqui, vou
essa palavra não existe isso. O ritmo daquele, o ritmo encontrado não se perde. E outra coisa que eu queria falar é que eu queria montador, então por isso, por ter desenvolvido essa capacidade bastante para mim mesmo, como fotógrafo, eu acabei virando montador. Tipo do Antônio Carlos, eu montei Arraial do Cabo, Jardim Caio, já montei, botei música toda Arraial do Cabo também. E então, eu acho que a montagem está muito próxima disso tudo. E eu entrei a montador pela Casa Assassinada, em Brasília. E uma vez eu estava mostrando a minha biografia, eu disse, acho que você é um cara que tem de melhor fotografia, de melhor montagem, melhor roteiro, melhor direção em Brasília. Enquanto andando, eu digo, tem, né? Mas só que melhor direção curta, né? Um curta chamado Grande Arquiteto Reis do Grão Pará. Não foi melhor direção, o melhor filme curto. Enfim, essa coisa de fazer cinema, você tem que dizer o pau para toda a obra, tem que saber fazer tudo, para poder piruar direito e ter peso da sua opinião. Um pouco do fone aqui, ó, você tem que fazer uma pergunta. Vou falar também mais do filme, né? Que é a experiência aqui mais presente do Mário. Queria que o Mário falasse um pouco do conceito da luz. Eu queria fazer umas observações. Faz as observações. Tá. Não, então, eu acho que primeiro, para falar, eu queria lembrar que o Orson Welles, ele fala que o cinema não é um relatório sobre a vida, que é um sonho. E o sonho ele pode ser irregular, banal, trivial, mas nunca é uma mentira. Eu acho essa frase incrível, porque esse filme, ele me tocou nesse sentido, de ser um filme de autoexposição, né? Porque, para quem conhece o diretor, que é o Capovilla, que é uma figura muito ligada a esse espaço, que é essa casa, que é a Cinemateca, né? Ele sempre foi uma pessoa muito ativa dentro da história do cinema paulista, brasileiro, e um documentarista por tradição, antes até de ficcionista. E o filme é muito autorreferenciado, ele me pareceu muito autobiográfico em alguns momentos, não necessariamente, mas fala sobretudo ali no momento que o personagem do Paulo Pereira fala que está 10 anos sem filmar. No caso dele, acho que são uns 30, né? 25, 25 anos, que o filme anterior era o Jogo da Vida, né? Ficção, não é? O Jogo da Vida, e ele teve um papel fundamental ali como documentarista, os melhores Globos Repórteres, né? A tradição toda, e de repente tem esse ato e ele volta para a ficção. Eu fiquei muito pensando isso o tempo todo, porque de repente o filme, o que eu acho que ele tem de encantador é a sua imperfeição, a sua irregularidade, no sentido de tentar encontrar essa transição entre a ficção e o documentário. Em determinado momento ele envereda para o documentário, né, aquele momento que se aproxima daqueles personagens incríveis, e aí ele gosta, ele fica ali, de repente ele lembra que é uma ficção, e de repente ele esquece, e de repente mesmo a imperfeição da atriz, que em determinado momento te choca, de repente é rearranjada dentro do filme. Então um filme que é muito estranho nesse sentido, meio extemporâneo, né? E tem uma frase-chave que eu acho dentro do filme, eu não sei de quem é, porque ele aparece em Brecht, que ele diz assim que o verdadeiro autor, eu não sei se ele é um arquário, se ele é fundador que fala autor, mas o verdadeiro autor é aquele que se afasta da selva do visual, o universo da selva do visual, que é essa selva que a gente está impregnado hoje, né? A saturação de signos, da competência, da agilidade, né? Enfim, desses valores que tem que sempre garantir ao produto uma eficácia. E esse filme é um corpo estranho, né? Dentro do mercado, não sei como é que vai se acomodar, né? Mas isso me chamou a atenção. Eu queria que você falasse da luz, como a luz se dá aí, porque tem os momentos transcendentes no filme, né? Que são aquela sequência do Pereio ali, que ele vai contar as histórias justamente para as pessoas, e ali você não sabe o limite, se é ficção ou documentário, se aquelas pessoas foram ensaiadas ou não.
Queria que você falasse um pouco dessa luz. A luz no início me parece seca, né? Não sei se foi uma opção. De repente ela e realmente se sobrepõe os laranjas ou amarelos. Queria que você falasse um pouco dessa, como né? A gente sabe que no princípio era o verbo, mas depois veio a luz. Né? A gente tem que seguir, voltar ao princípio. Bom, esse filme já partiu como sendo um semi-documentário. Semi-documentário no sentido de que nós vamos lá para Paraty baseado num acontecimento real. A filha do Capovilla se casou com o irmão do Amir Klink, que é o dono da casa onde morou a mãe daquele escritor alemão fabuloso que escreveu José e seus irmãos, que eu esqueço sempre o nome. Os vários escritores alemães do século. Tá? Thomas. A mãe de Thomas era lá de Paraty e morava nessa casa onde a gente filmou. E que era um grande casarão que acabou nas mãos da família do Amir Klink. Abandonado um pouco, quer dizer, bem tratado, não caía, né? Mas sem uso, né? E aí esse irmão do Capovilla nos pôs à disposição essa cenografia muito incompleta. Aí o Curioso, né, o Carlinhos Luz, que é o nosso cenógrafo, saía atrás de como corrigir, como aproveitar, como a gente era simples. Ficava sempre pronto, uma coisa junto com a outra. A luz ficava pronto com a cenografia. Teve o Aminadad teve lá mexendo com aqueles velhinhos lá, eram de um asilo. Eles foram mais ou menos levados a fazer os ensaios daquela peça. Mas nada era você podia dizer que estava pronto para ser encenado. Havia sempre uma parte pronta e uma parte que ia ser documentada no seu fazer. Inocência, um pouco da ignorância. Acho que isso foi uma vocação que eu Capovilla mesmo de documentarista, né? E que eu acho que criou esse estilo que deixa a gente um pouco perplexo, porque o cara diz assim, mas se você vai sair cedo, então eu não vou. Mas a que hora vai sair? Aí repete, 5 horas. Então eu não vou. Quer dizer, isso para qualquer filme, se quer um filme, não seria muito concebível, mas numa assunto de velho, que a pessoa já está um pouco afetada, acho que é perfeitamente cabível aquilo e fica até bom, reforça o traço caricato que tem no filme também, né? Uma coisa. Agora, evidentemente que nessa luta, o que acontece é que o Capovilla ele tem uma formação para televisão muito forte, ele trabalhou lá como repórter, então ele valoriza muito o uso da palavra, talvez demais. Muita falação. Eu fico muito perturbado quando falo demais. Eu sou um homem eu desconfio muito da palavra demais, acho que começa a me incomodar. Várias vezes eu fico incomodado, fico bem sem ar, querendo novas imagens que não vem. Mas isso é o problema dela. Se fosse mudar ali, não vai mudar, vai mudar o texto. Eu acho que os textos são longos, às vezes podiam ser reduzidos. Então o problema é meu, eu não vou para discutir com o diretor, a gente já vivia já um pouco já na ponta da faca o filme inteiro por causa dessa. Que tinha muitos problemas, né, que me afetavam, né? Por exemplo, aquela peça dos velhos todos, aquilo ficou pronto, quando eu pintar a cenografia, ficou pronto meia hora antes de filmar. E tinha de ser filmado naquele dia, naquela hora, porque senão os velhos iam embora. Então eu tive que trabalhar uma luz que às vezes não funciona. Funcionou, grosso modo, mas não deu para afinar. Não é uma coisa afinada, tem defeito. Mas eu achei que era isso mesmo que eu vou fazer.
É assim, é assim. É um sempre documentário. Sempre documentário de se levar com esses inconvenientes que aparecem também. Eu tenho uma coisa só que é também o corpo, né, das pessoas, é completamente anticlímax dentro da imagem bem acabada, né, de gente, né, é todo, então isso tudo, os defeitos, de algum modo, eles são incorporados e você não cobra da imagem, né, uma perfeição, né, pelo contrário. Você relaxa nesse sentido. Não procura perfumar sua flor. Então, deixa a gente do jeito que é. Claro, você procura defender. Você procura defender as meninas, defender porque a cena de nudez é muito chata, as meninas ficam muito intimidadas. Então você tem que fazer uma luz que esconda, tal, não seja óbvia. Aquela luz até eu acho até bonita aquela luz, porque esconde tanto. As meninas são bonitas, um pouco. Não era para ficar tão exposto, e aí, peraí, com aquele barrigão também não é para estar muito exibido, né? Então, você chegar a uma média entre as duas visões, eu acho que ficou até bastante boa. Agora, tem uma coisa desse filme, são muitos filmes, né? Quero comentar. Você vendo esse filme, para quem, sei lá, pesquisa ou acompanha o cinema brasileiro, são muitos filmes amalgamados dentro daquele filme, né? A história do Pereio, a história da Miradade, que fez o Padre a Moça, né? Com você. Não, como ator, como... Não, Pauserato, eu me confundi. Pauserato, a Miradade está com o grupo, está na rua. E fez que ensinou aquela peça de teatro, aqueles velhinhos os velhinhos do sanatório lá. Ele passou lá uma semana ensaiando com ele, uma hora de tempinho, né? Mas acho que não, então, mas isso é interessante, né? Com as várias camadas. Pois é um filme. É um filme sem tempo para se tornar uma ficção e preferiu, levado pelo orçamento, a ser um sempre documentário, deixando em aberto certos ensaios que poderiam ser muito verdade. Agora, do ponto de vista da linguagem, tem uma coisa que é... O filme, eu fiquei pensando quais os filmes que esse filme conversa. Eu fiquei com dificuldade, assim, em um determinado momento eu lembrei do Tango dos Exílios de Gardel, dos Solanas. Eu fiquei lembrando, às vezes ele me lembra um filme meio no universo da alegoria, né? Que é uma coisa que está fora de moda, né? Alegoria, né? Que isso foi uma tônica, né? Ali até você pensar armada, pode ser passarga, né? Pode ser, um lugar imaginário, né? Não se situa que lugar é aquele, né? Uma alegoria. A música também é fantástica nesse sentido, é um comentário também. Interessante. Esse filme foi tudo feito na presença do autor do livro, né? Normalmente quando você faz um filme sobre um livro, a primeira preocupação dos diretores é tirar o autor da jogada para ele não ficar cobrando semelhanças e coisas. Mas aí do caso não. O Capô quis que João Gilberto Mon fizesse parte da equipe que acompanhasse o filme. E para dizer algumas coisas que ele pensava. E o João Gilberto Mon, para de surpresa nossa, ele ficava sempre encantado. Ele via as coisas, quer dizer, que negócio você sonhar uma coisa escrevendo no papel, uma coisa, e vê aquelas luzes todas acendendo, ator, não sei o quê. Ele ficava no encantamento, até ficava maravilhoso, isso aí deve estar. E ele viu também, ele viu o filme pronto, ele disse, é ótimo, é antes que eu esperava, é isso mesmo e tal. Mas é que, por esse lado, a gente ficou, você ter um apoio crítico maior, porque ele foi encantado. Então, mas eu acho que o filme, quer dizer, você pode levantar vários, vai ter muito. Agora ele passou em Belo Horizonte, que teve duas críticas. Uma crítica exaltando muito o filme, e outra arrasando completamente o filme. Nada valia coisa nenhuma, que a música, que não tinha música, os ruídos colocados dentro do filme.
que a minha fotografia, eu já estava velho, a minha fotografia era uma porcaria, e por aí fora, igual é que a pouco eu tinha se metido nessa bobagem. Evidentemente que esse filme não se espera dele uma carreira para fazer, sei lá, 500 mil espectadores. Ele não conseguiu até hoje nenhum cinema para ser passado em nenhum lugar. É um filme que vai provavelmente ter a mesma carreira de outros que ficaram semi-inéditos, se não completamente, né? Você pensou, vocês conversaram sobre algum filme, tem algum paradigma do filme, quando vocês estavam fazendo, alguma inspiração, alguma referência? Não, assim, porque o Capovilla ele tem um lado, como eu já disse, que é um lado assim, televisivo, né? O cara ágil, rápido, então não tem uma boa formação de imagem, não gosta de perder tempo com isso não. Então eu tive de ficar muito perto e dar muita sugestão para conseguir que ele não deixasse o filme cair numa certa sonolência que tem uma tendência, como diretor de TV, a não se preocupar muito com isso não. Mas eu, como um cara de vídeo de cinema, sei da importância que teria nesse filme, sobretudo, se bobeasse, ele seria insuportável. Com o perdão do meu querido Capovilla. Gente, alguma pergunta? Meu nome é Zenon, eu sou documentarista. Mário, eu queria te fazer uma pergunta, acho que não vai ser muito complicado de você responder. Porque é o seguinte, para mim fica bem claro a influência da pintura. Eu hoje estava vendo algumas cenas do Natal na Portela e fica, para mim, bem evidente a influência dos teus anos de pintura na composição do quadro, das cores. Mas eu queria te perguntar o seguinte, também, para mim, ficou muito evidente hoje, assim, eu não tinha percebido até então, a influência do Guild, da gravura, naquele filme. E também no Arraial do Cabo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de como é que isso ainda está na tua cabeça. Você sabe que eu fui gravador, há muito tempo eu fiz gravura, né? Vivia de gravura antes de fazer cinema, tinha escritório de arquitetura, mas meu ganha-pão principal era gravura em metal. E o primeiro filme que eu imaginei fazer com a Paulo Sérgio era sobre o Guild. A grande paixão de qualquer gravador brasileiro por ser uma gravura toda feita com linha branca e fundo negro, como se tudo fosse feito em contraluz. Essa influência desse contraluz é muito evidente na minha fotografia. Eu tenho muitas coisas que iluminam assim, tem sequência de textos iluminados assim, e porque eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito os nossos excessos de luz, você filmar quase sempre contra a luz, e aí dosar esse contra a luz e não se preocupar muito com o que está se passando no fundo. O céu fica branco, o Deus era branco. Uma cor que aparece no Guild, o Guild usava a cor como era o sonho do Eisenstein, o Eisenstein sonhava com o filme já computadorizado. O filme devia ser preto e branco, com aparecimento de cores localizadas. Como a gravura do Guild é preto e branco, aparece o vermelho, aí tem o amarelo aqui, mas nunca o espaço é completamente colorido, porque isso provocava na cabeça dele, com toda a razão, uma desordem para quem vinha pensando o mundo em preto e branco, habitualmente, né? Porque o filme, para ser pensado em cor, é uma coisa que tem que ter um controle muito grande, ou um olho extraordinário, você está filmando alguma coisa que te dê opções que sejam válidas para algum trabalho realmente que seja, sei lá, representativo da cor do cinema. Até hoje, isso é uma luta sem ganhadores, porque, se diz assim, uma linda fotografia é a cor. O que acontece? Muito sabiamente, o filme restringiu suas cores, fez uma filtragem sépia
E aí, então, preferi iluminar a maneira que Rembrandt fazia quadro. Ou seja, é uma lei da pintura que diz quanto maior é o contraste de valor, ou seja, de preto e branco, menor a quantidade de cor a ser usada. Para não criar essa dualidade do olhar, você ter contraste de cores complementares, vermelho e verde, e ao mesmo tempo a leitura preto e branco. Essa gama preto e branco dá os cinzas. Por coincidência, são duas escalas que a gente tem para botar na frente da. Mas as grandes fotografias coloridas são, no fundo, fotografias preto e branco com a filtragem sépia ou uma filtragem de alguma coisa, de alguma cor que unifique esse espaço da cor e aí deixe sob domínio do preto e branco essa distribuição dos volumes do quadro, né? Então, quer dizer, porque até hoje, onde se consegue alguns resultados bons de cor, é em desenho animado, quando tinha, por exemplo, aquelas coisas daquele canadense, eu estou com a McLaren, havia um sistema experimental, tinha aqueles desenhos animados da UPA, que eram sensacionais, tinha alguns que usavam a cor de uma maneira criativa. Porque o problema da fotografia colorida é que a fotografia primeiro aliviou a pintura do seu lado documental. Apareceu a fotografia e a pintura ficou livre para experimentar. Aí foi indo até fazer os quadros abstratos, criou a gramática visual com as cores, sabe muito bem como classificar as cores, os contrastes, os cinzas e outras coisas. Agora, isso é bom para a pintura, mas para o cinema complica muito, porque é muito cheia de pequenas regras e pequenas combinações. Um quadro é um quadro, mas um filme você precisa ter uma coisa mais simples e mais ágil, como essa, de você simplificar para uma cor dominante que abrange esse claro escuro. Então, eu me lembro que eu estava dando aula lá em Cuba, aí chegou o Coppola, né? O Coppola deu uma aula assim, o cinema infelizmente parou nos anos 20, porque nunca mais foi além da literatura americana naquele período, porque ele deixou de ser um cinema visual para ser um cinema narrativo, em que o que domina realmente é a história que está sendo contada, né? Então, a gente fica sempre com a esperança que surja um cinema que queira ser um cinema de arte visual de fato, né? Mas, por enquanto, está nas calhetas gregas. Agora o cinema está cada vez mais uma coisa. Agora, há sempre uma hipótese. Se você tira o som de uma televisão e você vê uma enxurrada de efeitos especiais, às vezes aquilo cria uma esperança que dali possa vir uma nova linguagem. Tira o barulho, tira a violência, mas pelas coisas que podem se impor altíssimas, às vezes baixas, né? Não há nenhum respeito pela realidade, completamente uma opereta de violências, quando se tira o som, ela passa a ser uma experiência de luz e cor absurda, né? Mas às vezes eu fico olhando para isso pensando, é capaz de um dia talvez não seja para mim ver isso, mas eu acho que vai pintar. E acho que as pessoas têm que pensar quando fazem o roteiro, procurar visualizar. É preciso se criar, na hora que o Brasil tiver uma escola de cinema, criar uma escola de apreensão visual, que estude a história da arte de fato, estude o que cada pintor, por que um bom player é tão extraordinário, poucas coisas às vezes, e aí o que torna um Rembrandt uma coisa próxima do cinema e ao mesmo tempo um Rubens uma coisa impossível para o cinema
o excesso de cores, a solução colorida, excelente para pintura, de Rubens a Van Gogh, é impossível o cinema não ser a cabeça do Kurosawa, faz um filme sonhando com o Van Gogh, e aí vai, mas essas compreensões têm de haver para saber que matéria é essa que ele está lidando, que tem uma história tão velha quanto a humanidade, as pinturas das cavernas, que até hoje são comoventes e podem ser bons exemplos visuais, né? Por exemplo, há um pintor francês que é excelente professor, que foi professor também do maior fotógrafo desse século passado. Bresson. Bresson foi aluno do André Lott. E ele acabou a vida, ele parou de fotografar para voltar novamente à pintura e ao desenho. Ele ficou só desenhando, né? Ficou só desenhando. Mas porque o Lott era tão fascinante, porque o Lott tinha uma maneira de julgar a pintura, você podia botar qualquer época, qualquer pintor, tinha as invariantes pictóricas. Então, um sistema de como é que esse quadro extraordinário, pelo giro dessa figura, que você vê ela em várias posições, em vários tamanhos. Então, há umas rimas internas, e é um sistema de composição da pintura, que você começa a verificar isso na vida real. Você começa a olhar e ver. Você, pô, mas aqui tem normalmente eu girar. Eu não estou girando nada, mas eu estou vendo que se eu puser um pouco mais para cá, aquela diagonal vai pegar um pouco dali, vai fazer aquilo. Então você começa o seu olhar, começa a ter uma intenção de simplificação visual que leva a uma sensação de alívio visual, que é o máximo que o cinema pode nos proporcionar, uma leitura para rapidez com que ele aparece. Né? Então, eu acho que esse aprimoramento na velocidade que o filme possa ter, que é um grande aprendizado havia se desenvolvido. Né? Só fazer uma observação, que é um aspecto também que eu acho que você gosta de comentar, que eu estava lembrando, esse filme também me lembrou um pouco um outro autor aqui de São Paulo, que é o Roberto Santos, né, que tem essa veia humanista do Capovilla, e o Roberto Santos fez um documentário sobre o Chick Fowley, que é um fotógrafo que fez a direção de fotografia do Pagador de Promessas, né? O único filme brasileiro vencedor da Palma de Cannes. E esse documentário, não sei se vocês viram, é bem interessante, que vai mostrando a trajetória. Ele veio de Londres, né, fazendo aquela luz londrina, para fazer o Pagador. Aí que ele começa a confessar a sua angústia, né, de transição do preto e branco para a cor, né, que ele abandona a fotografia porque ele não consegue lidar com a luz tropical. Enquanto o cinema era preto e branco, ele ainda prolongava a sua experiência londrina, né? E aí eu vou fazer uma parte, porque quando o Glauber fala do Pagador de Promessas, numa das suas provocações, ele diz assim: é um filme com conteúdo de esquerda e uma forma de direita. Eu queria saber que você comentasse um pouco o caráter ideológico da luz e a sua inserção na construção de uma possível luz brasileira. Isso seria uma coisa muito exagerada, nacionalista, desmedida, mas é possível. Como que você reflete um pouco sobre o caráter ideológico da luz? Como a luz ajuda a construir a imagem de uma nação? Eu acho que aí no caso é muito claro que a luz ela pode ser restritiva no momento que você diz assim, só pode fazer se tiver. Eu quero 2 atos, não sei quanto. Eu quero, por exemplo, o pessoal que via lá na Vera Cruz, aí eles foram filmar os irmãos Santos Pereira, Revolução em Vila Rica, Ouro Preto. Aí, não, só pode filmar levando 6 arcos, não sei quanto, não sei o que, mas não sei o que. Resultado, todos os eletricistas para lá, Ouro Preto é todo em ladeiras, né? Subia, não sei o que, não sei o que. Mas aquele super refletor de um peso chegar lá, acabou gerando uma revolta dos eletricistas que foram para o banheiro, molharam umas toalhas e começavam a dar
pancadas de toalha molhada, assim, vai acabar esse treco com a bala. Ou seja, um mau planejamento de luz gerou uma revolta popular violenta e absolutamente desnecessária. Você não precisava ter esses atos para fazer. Então, na medida que você diz assim, a gente vai fazer com a luz que tiver e alguma coisa vai ter de ser sacrificada. Mas não pode sacrificar o fazer por conta de uma contingência que não é nem estética, mas é simplesmente uma restrição vinda de outras culturas e que estão aí para nos impedir de fazer. Então, nesse momento que você libera esse impedimento, você está sendo favorável a um cinema brasileiro aparecer. E foi um pouco o caso meu caso do cinema novo, quando eu fiz Pôr das Caixas, que foi o primeiro filme, digamos que tenha saído um pouco porque o Hélio Silva era um excelente fotógrafo. Mas o Hélio Silva era engenheiro. Faltava a ele mas o Hélio era sensível, ele sabia que eu tinha trazido uma coisinha que faltava naquela hora, que é essa formação de pintor, de coisa de vasculhador, de imagem, de composição, essas coisas. E ele estava muito ligado naquela estética do neorrealismo italiano de pós-guerra, que era exatamente você filmar do jeito que desse para filmar, mas sem querer fazer nenhuma intervenção de reenquadramento da cena, deixar fluir mesmo como documentário, uma maneira de documentário. Então, eu acho que o que eu fiz foi tentar domar esse documentarismo absurdo, quer dizer, absurdo não mas aqui para nós não víamos de guerra, mas lá havia essa urgência de você sair filmando de qualquer maneira e você tentar transformar essas imagens numa coisa interessante. A minha principal formação de cinema foi limite, exatamente foi para Peixoto, de limite com a fotografia de Edgar Brasil. Eu acho até hoje uma obra-prima. Eu acho o filme, é um filme que só existe sem encontro mais Peixoto de Edgar Brasil. Teria sido outro filme e outra trajetória, inclusive, de cinema novo. Porque o nosso professor Pedro Susseguini Rocha, grande amigo de Paulo Emílio, ele tinha a última cópia do Limite na mão dele, né? Que foi salvo pela Unesco, através de acordos com o Serviço do Patrimônio Histórico. Então, essa visão aos 18 anos de Limite, quando você tem 18 anos, eu tinha 18 anos quando eu vi Limite a primeira vez. Uma coisa inesquecível, tudo ficou marcado para sempre. Eu digo assim, é possível fazer coisa aqui no Brasil que parece até... Mas eu não encontrava equivalente, eu não conheço. Porque, como fotografia, eu vi muita coisa querendo ser na Europa. Nos filmes de vanguarda tem coisas interessantes, tem Man Ray, tem no Buñuel, tem coisas boas. Mas não havia esse amor pela fotografia dentro do filme, que era uma coisa tanto do Mário quanto do Edgar, não existe muito pelo mundo, não. Isso é uma coisa que nos deu essa base para partir de uma coisa que existe e que é sólida e que está lá, que até hoje ainda há uma obra. Não sei se eu falei alguma coisa, acho que mais ou menos está. Mário, só mais uma. Eu acho bastante evidente também a influência pictórica que você teve no Natal da Portela e no Viajante. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como é que foi fazer esses dois filmes. Porque isso me parece assim, que essa influência, assim, ela veio dar nessa sua enorme facilidade em filmar com luz natural, que eu acho incrível. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Principalmente no Natal da Portela, que tem uma fotografia exuberante. Bom, o Natal da Portela, de fato, tem momentos até que eu posso dizer que você tem razão, tem um momento em que a Zezé Mota está cantando e ela está numa janela. E aí a luz foi mudando. E eu fui mudando as posições de câmera
não buscando uma continuidade de luz, mas buscando uma quantidade de luz com enquadramento de pintura primitiva, na verdade de todos os prazeres, enfim, todo mundo que era ligado à música e a uma pintura popular. Então eu fiz isso sem nenhum constrangimento. E eu disse, bom, mas no mesmo momento que está pulando a letra de uma para outra, a luz está mudando desse jeito. Eu disse, mas isso é exatamente o que faz o pintor primitivo. Tem essa liberdade de, sem perder sua dominante, sem perder seu contraste principal, encontrar uma solução para o problema seu qual a gente vai mandar parar, voltar para lá amanhã, mas nunca mais vai dar certo. Tem que fazer agora. Agora é a hora. Então foi feito assim. Isso eu me lembro. Onde eu posso dizer que eu me lembrei que era pintor. Quando eu estou falando de cinema, o pintor some, graças a Deus, eu não venho me explicar coisas, porque tem uma coisa por dentro que é o fazer cinematográfico domina tudo na hora e não há intromissões. Mas o inconsciente está lá para te dizer que se você pisou na bola muito forte, está ruim. Porque também, além dessa coisa pictórica, às vezes o pictórico está às vezes na concretura da imagem. Mas eu acho que no caso do Mário é a questão da luz. Né? E a luz, às vezes, ela é etérea e ela vai narrando o filme. Eu acho que até a melhor definição de cinema é do Abel Gance, quando ele diz que o cinema é a música da luz. E nesse sentido o Mário tem essa percepção da luz ali, que é muito refinada. Né? Então não está às vezes só na construção figurativa que evoca um quadro ou um estilo, mas está abstraída na luz. Né? É isso, e gera uma luz sublime, que, né, que revela, quer dizer, coloca o ser humano em primeiro plano, a serviço da luz. Isso aí é botar até efeito vermelho. Corei. Porque eu sei que às vezes isso acontece mesmo, às vezes a luz é divina, às vezes eu consigo fazer esse raio dessa luz. Eu tento me lembrar, mas o segredo está escondido para sempre. Isso é uma coisa que acontece na hora que você filma e para você não ter memória mais daquilo, ele some mesmo. Você pode anotar, quer dizer, eu usei, o diafragma era 4, não sei o que, botei 5 mil, não sei o que, mas alguma coisa ali da magia do momento sumiu. E nunca mais se refaz. Então não adianta, não há fórmula para nenhuma arte há fórmula, né? Graças a Deus, mas há várias tentativas de se formular a arte como sendo uma coisa que pode ser ensinável, que pode ser, que tem de ser, de seguir tais e tais padrões. Tudo isso a gente verifica que a vida não tem, né? Então tudo que está ausente do mundo, que é uma coisa que vem por excesso de organização ou por interesse de domínio, é uma coisa que pode ir embora a qualquer momento. Você muda o estilo de uma hora para outra. Muda mesmo. Eu me lembro quando eu fiz Por Outras Caixas, a primeira sessão foi um escândalo. O Nelo Melli, que montou o filme, um argentino super simpático, o irmão dele era iluminador na Argentina, diretor de fotografia. Ele dizia para Paulo César, mas o que é esse filme? Não se vê na cara dos atores, Paulo César, como eu vou montar? Não posso montar essa porcaria. Aí nós dizemos, esse aqui é um dos diretores de fotografia. Mário, preparar para fazer, vamos tirar a luz para botar a luz, não, pô. É o seguinte, da casa a luz era essa. Eu estou filmando dentro de uma casa cuja luz é essa. Eu não vou levar Hollywood para dentro de uma casa em Por das Caixas, tudo dá certo. Eu tenho que se conformar com essa verdade. Curiosamente, isso está no filme, tá, né? Tem um diálogo que eu não me lembro exatamente, que ele fala assim que um artista, um autor se frutifica na ausência, né? Quer dizer, a defesa do oculto,
da sugestão, né? O filme evoca essa. Antes de falar aí, Mara, mas eu acho que a gente tem que correr os riscos que tem que correr se quiser fazer. Mas aí logo a coisa, eu me lembro que pouco depois eu encontro o Leão Isco na rua, ele me apontava e dizia assim, não sei para quê. Olha o Margarida, essa é a fotografia do Cinema Novo. A fotografia do Cinema Novo está ali, vai passando ali. Eu levei um susto de você, mas eu não sou nem fotógrafo, eu experimentei fazer um filme para o Povo das Caixas, que deu certo, deu 6 prêmios internacionais, deu certo. Agora, Mário, o fato de você ter sido exigente, muito exigente, no momento que o cinema era urgente, cinema novo, e o compromisso revolucionário, isso não gerou um paradoxo? Como artistas se comportar ali? O poético e o político. Eu fui exatamente muito segregado pelo CPC, né? CPC não, da Uni. Aquele grupo da Uni que tinha. Eu sempre fui de esquerda, mas nunca fui partido comunista pela coisa stalinista que eu sabia. Porque eu viajei cedo para a Europa, já se sabia que o stalinismo não era o comunismo, que aquilo estava uma coisa muito mal parada. E eu aí guardei meus esquerdismo para coisas, para dias melhores. Mas eu sou homem de esquerda, eu nasci assim, no meio, se eu quiser ser de direita, eu não sei como é que é, mas eu não consegui. Pelo menos eu acho que a minha camisa é boa. A minha avó dizia assim, se eu levantar a saia, eu consegui mostrar minha cinta, não é rir de mim. Está tudo rasgado embaixo. É mais ou menos por aí. Quer dizer, a gente sempre foi uma coisa, minha avó dizia do meu pai assim, ele não pode ter nada, ele é cigano, coitado, ele é cigano. Então essa coisa de ser cigano, berreto, cigano, é uma coisa que não te permite você fluir muito do mundo econômico. Assim, você se acostuma com pouco, você vive com poucas intenções. Quer dizer, eu gosto de livro, disco, essas coisas. Mas eu já viajei muito, meu pai foi da Unesco, então essa minha memória de viajante se formou cedo, né? Então eu pude depois aceitar uma vida com muita restrição, sem nenhum sentido de perda maior. Eu tinha visto já bastante todo mundo, tive um bom quinhão de coisa boa na minha vida, né? Então eu acho que isso é que me deu força para não cair nessa armadilha do CPC que dizia então que a estética era inimiga do recado político. Você tinha de fazer o seu filme, era para apresentar um problema político e ser o mais simples e mais direto possível. O CPC tinha o líder deles, que era uma figura, só tinha gente boa, Vielinha, Cacá, Japô, Davi Neves, tudo era CPC arraigado. Todos meus amigos queridos. Mas quando se juntavam, aí o Vielinha soltou gato preto na sessão da Torre das Caixas, levava dentro de um saco o gato preto, soltava. Aquele tumulto, né? E depois escreviam que era um filme de direita, porque a fotografia era minha, que era filho de embaixador, portanto era de direita. E tudo era assim, fica provado pelo serviço de embaixador que é um filme de direita. Fica provado que por ter interesses estéticos, que é um filme de direita. Porque o filme político não pode estar perdendo tempo com a beleza. A beleza é uma coisa absolutamente alienante. Ela é um desvio vocacional para o verdadeiro político. Então, eu sofria muito, mas eu me lixava completamente. Eu dava uma banana de um jeito, lixava mesmo, dizia assim, vocês vão ver que vocês não têm razão, porque os filmes de vocês não vão ficar e os meus vão ficar. A gente dizia, você veja aí 5 vezes Favela, 2 vezes, ninguém mais fala de outro, senão de Cor de Gato. Por que fala de Cor de Gato? De Cor de Gato foi feito por mim, tem uma imagem
querer fazer um filme dentro de uma estética de documentário, mas com nível poético. Uma coisa que não é só dar o recado do menino é pobre, se apaixona pelo gato, que tem que vender o gato, coitadinho do menino. Não é só isso, não. Tem tanta coisa a mais que vem. Padre Almoço, é verdade que você teve um castigo? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, só aproveitando esse gancho. Não, desculpa, patrão. Vou só finalizar essa história do Padre Almoço, eu acho que é um filme chave. O Padre Almoço foi o seguinte, o Padre Almoço, quando a gente fez o Padre Almoço, aí eu estou na casa lá na Araniel, já que não tinha ido. Aparece o Vianinho e diz assim, mas que vergonha, hein? Você fala, Padre Almoço, Joaquim Pedro, a gente está fazendo reunião para impedir que ele faça outro filme. Ele tem que ser impedido de fazer outro filme. Eu digo, mas por que, Vianinho? Qual é o problema? Não, porque ele gosta do povo, com aquelas mulheres que eu mostro, e usa o povo para mostrar o povo de uma maneira. Não é assim que se mostra o povo. O povo tem que ser mostrado como o povo. O povo tem que estar lutando com sua beleza, com seu poder. O povo é muito forte, mas o povo não é essa coisa que estão mostrando. A coisa vai reacionar, é um absurdo. Ele disse, olha, o povo brasileiro é aquilo que você viu lá. Lá naquele lugar, exatamente o povo era aquele. Agora, esse povo, você está falando do povo moscovita tirado dos figurantes do filme do Eisenstein, que não é o nosso caso. Não tem dinheiro para ir a Moscou, alugar louros altos e bonitos. Então você tem que, você vai me desculpar, mas você querer impedir Joaquim Pedro de fazer cinema é uma atitude neofascista. Você pensa que é comunista e não passa de fascista. Você vai me desculpar, mas enquanto vocês não desentraiarem o fascismo de dentro do comunismo, o comunismo não vai valer para mim nada. Mas o que é isso? Aí foi um arranca-rabo e eu fui expulso da festa. Eu tive que sair, e o Viana queria me dar porrada. Ele bebia cerveja e queria dar porrada. Naquela época era forte pra caramba também, não adiantava. Eu disse, eu vou sair porque eu jogo voleibol, jogo futebol, vou quebrar o Viana aqui. O Viana é muito mais intelectual do que eu. E eu fazia gravura, eu pego uma placa daquela, dá 20 quilos. 20 quilos carregando. Aí eu disse, Viana, vamos embora, tudo bem, mas olha, porque eu ainda vou fazer vocês ficarem de joelho na minha frente, na minha peça. Se Viana, querido, você é uma pessoa que eu amo, mas o teatro não foi feito para botar ninguém de joelho. E eu fico de joelho para o seu amigo, você querendo prestar minhas homenagens, vai. Aí fui embora. Aí Gustavo Laural, sai, não sei o que, sai, não sai. Fui embora. Outro dia eu estou na tele, bate a campainha, tinha uma tele com a prensa de gravura, né? Uma coisa bem assim, operário brasileiro, em Copacabana, né? Prensa de gravura aí, toca Vianinha. Aí vai, sabe que eu fui julgado e eu fui condenado a vir aqui conversar com você. Vamos ter de dar uma volta de mão dada pelo quarteirão. Ô, Viana, a gente pode dar uma volta pelo quarteirão, mas a mão dada fica dispensada, porque nós somos, afinal, já estamos um pouco velhos para o assunto. Mas enfim, aí saímos de fato, demos 2 voltas pelo quarteirão, conversando o que eu achava, por que eu defendia com tanto vigor, porque tinha vigor mesmo, era muito chato. Porque o que eu tinha para defender tanta beleza do cinema e essa ordem de desvincular o pecado comunista, que tinha de ser direto, de uma atitude que eles chamavam de contemplativa dentro do cinema. Eu dizia, olha, porque eu acho que você inventa uma linguagem incompleta, você não vai dar um recado através da linguagem do outro. Você tem de inventar uma linguagem que seduza o outro a ouvir o seu recado. Minha fotografia é uma fotografia de sedutor. Você pode me considerar um sedutor querendo pegar um afoito pelo olhar para que ele pense comigo sobre as desgraças do Brasil. Mas sem com isso eu precisava mostrar os destinos abertos da comunidade. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui. Vamos terminar. Eu vi ver você falar o tempo inteiro do rigor
rigor com a estética, o rigor da estética, porque a estética, porque o cinema pela imagem. E ao mesmo tempo também eu tive que falar aqui que a gente tem que fazer, não tem outro jeito, você vai e faz daquele jeito mesmo. Eu sei exatamente o que você vai falar, mas eu gostaria que você falasse, que é o seguinte, para que as pessoas entendam o que na verdade, saber usar as ferramentas que tem, não fazer de qualquer jeito, certo? Porque esse é o grande segredo, quer dizer, até onde vai o rigor, até onde você realmente tem que falar, não, está aqui para frente, eu não posso ir mais. Desculpa, mas não dá mais. Ou não, peraí, eu aqui não vou usar o HDMI de 12, uso de 1200, põe a câmera para cá e arrumei e ficou tão bom quanto. Quer dizer, esse é o grande segredo, né? Porque senão fica parecendo que... quer dizer, em que momento que você, como diretor de fotografia, tem que falar, não, daqui para cá eu não vou mais. Como eu acho, como você, como pintor, como esculturista, ou como, né? Quer dizer, qualquer arte tem um momento que você tem que saber até onde você pode ir ou não, para não parecer simplesmente alguma coisa jogada. Não, para mim, por exemplo, quer dizer, eu fui aceitando certas coisas e aí de repente se bateu aqui no Brasil para me salvar desses desarranjos de produção. Não, o Mário resolve, chama o Mário. E quando eu ia ver, não tinha lá nada, tinha dois refletores fazendo um filme. Chegou o Ricardo Aronovich, da Argentina, né? E que tinha ganhado um prêmio lá, a Argentina estava em crise, não sei o que, ele veio para cá, ouviu falar do cinema novo, Ricardo com a família, a mulher, duas filhas e tal. Mas eu não posso dizer que o Ricardo seja uma figura extremamente simpática, nem muito alcançável, assim, nem eu também sou uma pessoa de fácil abordagem. Naquele momento, né? Então nós fomos apresentados, eu vi um filme do Ricardo, um documentário dele, e disse assim, muito bem exposto, perfeito. Mas falta, a meu ver, falta essa qualidade que cria alguma coisa que eu não sei bem o que é. Mas parei minha boca, descarto a boca, porque eu vou dizer que você é muito metido a besta de querer discutir com o Ricardo, que é argentino, fez escola de cinema, com certos melhores fotógrafos da Argentina. Então, aprende o que ele tem para te ensinar, vê que lista que ele usa de material, para você não ficar fazendo papel de bobo para os outros. Aí, o Zelito Viana me chamou para fazer cenografia. Outra coisa que eu faço também, aqui temos cenografia do Homem Comprou o Mundo, cuja fotografia é do Ricardo. Ele está aí a chance de eu ver o Ricardo trabalhar. Direção de Eduardo Coutinho, que não é propriamente o melhor diretor para comédia, como a gente sabe, né? Então, mas naquele momento parecia uma coisa tranquila. O humor cáustico de Eduardo Coutinho, uma coisa assim. E aí eu fiz a cenografia, que era complicada, tinha milhares de opções, de coisa. A gente andava pelo Rio, de lá, do outro. Mas afinal fechei uma boa cenografia e aí começou a filmagem. E eu pude então acompanhar o Ricardo de perto, só 2 dias. Foi 2 dias o Ricardo. Vim fazendo uma externa e usando refletores ao ar livre, coisa que ele nunca podia. Não fazia parte do budget. Bom, você vai gastar luz para fazer. Em vez de luz, leva rebatedor. Ricardo não. Bota 10 de 2 mil, um de 12 mil, um de mais não sei quanto, para poder equilibrar essas luzes aqui. E tinha. E com o Ricardo nenhum produtor discutia com o Ricardo. Comigo dizia logo não. E aí eu disse, então agora eu vou pegar, eu queria a lista do Ricardo. Eu só tirava os itens mais pesados assim, desse terceiro, não vou fazer mesmo, porque não faz parte da minha maneira de ser militante, né? Mas aí as pessoas arrancar os cabelos. Mas o Mário, basta chegar ao Ricardo aí que já está já ficou doente aí, já quer gastar tudo. Parece até que é coisa de cinema de rico aí. Bom, aí eu aturei isso também um tempo, mas depois eu comecei a fazer. E eu me lembro que
logo em cima desse filme do Ricardo, eu fui fazer Capitu. Em Capitu, eu digo assim, vou usar uma coisa que o Ricardo faz, que eu não estou acostumado a fazer, é uma luz de base para os escuros, né? A gente sabe que o negro tem que ter um mínimo de luz para precisar não imprimir dessa cinza que apareceu hoje aqui no filme. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pedir uma quantidade de lâmpadas de 250, faltou tudo 250, enchi a casa de Rui Barbosa, fileira de faltou tudo, assim, tudo. 200 faltou tudo, 400 faltou tudo. Tá, tudo isso faltou tudo. Né? Aí vim com as minhas luzes, e depois a gente falou, olha, o melhor filme é o Dupont. Eu peguei o Dupont, que o Ricardo falou, fiz uns testes. Mas no Capitu eu precisava criar uma fotografia com ar meio antigo, né? Tinha de fazer uma coisa, não com esse excesso de cinza, mas uma fotografia que desbota, ela fica com o negro, ela fica com o branco, e tem poucos cinzas. Os cinzas ficam meio assim perdidos até essa. Aí eu experimentei, até que eu aderei ao Dupont a 9 minutos em vez de 12, e deu exatamente o que eu queria. Eu não sei nem qual é a gama. Qual é a gama que você está fazendo? Eu não sei. O laboratório sabe, é isso aí, 9 minutos. Em vez de revelar 12 a 9. E o filme ficou muito bom. Tão bom que o Ricardo, quando viu, foi lá em casa, bateu na porta. Mas o que é isso que você fez? Melhor fotografia preto e branco que eu já vi, Ricardo, é exagerado. Quando ele gosta, ele foi lá e bateu na porta, até com o Paulo César, abraçou a gente. Ricardo, isso foi suas lições. Eu aprendi, a gente é capaz de fazer. Quando dá o material, quando tem liberdade, a gente faz. Então, isso vai mostrar que tudo é muito tempo. Doutor Lúcio dizia, as coisas só acontecem quando juntam 2 ou 3 pessoas necessárias para fazer a coisa. Por exemplo, o Ministério da Educação, sem que eu estivesse aqui e o Oscar estivesse ali, e o Juscelino acolá, não teria o Ministério da Educação, entendeu? Pode botar todos os arquitetos brasileiros e federados que ajudaram o Ministério da Educação. Precisa ter um com muito talento, um com poder de organização excepcional, para resultar no primeiro prédio que o Luiz fez de fato da vida toda, que foi fora do Brasil e não foi feito por ele integralmente. Essas coisas que fazem parte do pensamento da época, né? Porque a arte não pode pensar só naquele momento que está aqui no Brasil. Hoje eu andei na França, de repente você encontra pessoas que sabem. Aí de repente eu fui a Moscou, fui até com o Joaquim Pedro. Aí a gente falou, eu falei um negócio lá, que o cara me olhando, disse, escuta, você como é seu nome? Disse, cara, foi você que fez aquele filme de Porra das Casas? Foi. Eu me chamo Michel Brault e eu sou fotógrafo dos filmes que ele fazia, Edgar Morin, aquele filme, se chamava RT mesmo, verdadeiro, Michel Brault, era canadense, foi para o Canadá. Estava na Arquimoda, Michel Brault. Michel Brault. Depois ele virou até muito bom diretor, até para mim dirigindo o filme. Mas ele encantado com o filme, ele disse, pô, tá vendo? Você faz lá no Brasil um negócio todo considerado furado, considerado não sei o que, e a vanguarda da fotografia aqui na França veio e não esquece. E vai te citar no ato, vem abraçar. E foi comigo, me levou para ver o filme A Morte do Leão, A Morte do Leão, o filme do antropólogo Jean Rouch, que parava no meio e dizia assim, e agora eu vou interromper, porque aconteceu uma coisa terrível, o leão comeu. Eu achei que uma coisa meio esquisita. Ele pode comentar só o Di? Como é que é? O Di Bruto? Não, o Di. O Di Cavalcante? Porque é o único filme
brasileiro proibido, praticamente, e é uma... Não, inclusive, eu acho que foi no Nato Estevam, acho que fez assistência para você, não fez? Parece que foram lá filmar, te encontrar e pega a câmera e sai filmando, né? É importante que esse filme é um filme, né, ainda... O de Cavalcante foi o seguinte, o Nobel chegou, tinha em presídio, tinha feito cabeças cortadas, tinha feito texto. A gente chegou aqui precisando fazer um filme de qualquer maneira, né? Eu estava montando meu filme Gozos de Magos, estava lá na Nelson Pereira, na Regina Filme. Aí, 8 horas da manhã, bate na Globo. Magalhães, morreu de Cavalcante. O que você acha? É pena para essa tragédia de ter tantos anos. É o maior pintor brasileiro modernista, é o fim do modernismo brasileiro. Lá tinha essa coisa de tudo tinha que ser radical e tinha que virar manchete de jornal. Tinha um lado operístico e meio de religioso, aquelas caras que dizem assim, o mundo vai acabar amanhã. Sabe? Morreu o cinema, morreu, a pintura brasileira acabou, o Cavalcante morreu. Vamos fazer o filme, vamos fazer o filme. Eu digo, a partir de meio-dia eu estou livre aí. Vamos fazer a produção. Aí o Globo subiu a escada e eu vi ele falando lá com o Nelson Pereira. Me arruma uma câmera aí, 4 patas de filme, Magalhães vai fazer comigo. O de Cavalcante, pô, a gente começou a inventar a história. Desceu a escada e encontrou o João Barcelos chegando para cá. Bom, já te avisaram? Não avisaram o quê? Você vai escolher o meu ator. Você vai namorar aquela mulata fabulosa que o Di pintava, não sei o que, o João assim, você olhava no espelho, não era uma boa. Aí, mais adiante, aparece Donato Estrela. Donato, Margarida está te esperando, o que você está fazendo? Ele vai lá falar com ele. Mas já tem que ouvir lá. Sabe, vamos fazer a produção. Aí a gente vai nos exércitos modernos, dia de chuva, deve estar o dia morto lá, não tem luz, não vai ter nada. Tem que pegar. Você vê qual é a lente mais luminosa que tiver aí, bota na câmera e está encerrado o papo. Não vamos usar então. 85 nenhum. Lá eu ouvi, 185. E na hora de 85 é esse dia. É um filme que se usa para corrigir no outro dia. Quando se usa filme de laboratório, de estúdio, tal. Pô, isso é genial. Aí, fugimos dos padrões americanos. Caramba. E aí, bom, aí chega Ricardo Pudim. Ricardo Pudim tinha um carro, uma Kombi. Pudim, todo mundo aqui está te esperando há 1 hora, toda a equipe está pronta aqui para entrar no teu carro. O que está acontecendo? É esse filme assim, texto é esse aqui, já você vai dizer isso aqui lá. Esse poema do Castro Alves. Você vai dizer que ele vai gravar, que eu já vou usar no filme. Quem é que estava fazendo o som? Tinha alguém? Não, ia, mas aí furou o som, não tinha som. Nessa hora não tinha som. Então aí lá fomos nós. Era uma Museu de Arte Moderna, meio-dia e meio, então, não sei o que, tinha um guarda parado. Aí viu aquele movimento de sair tripé. Estou pensando que vai onde? O que ela fez? Aí ela vai dizer, o senhor, qual é a sua função? Eu sou guarda aqui e tem ordem de não deixar ninguém se aproximar sem identificação. Aí ela disse, então o senhor acabou de ganhar um emprego. O senhor é o meu guarda, que vai cuidar desse carro que está chegando aqui. Está chegando Glauber Rocha e Mário Carneiro, que vão fazer um filme de cinema novo sobre a morte do grande pintor de Cavalcante. Sabe quem é o de Cavalcante? Traz um som imaginário para ele falar. A cara do guarda não sabia mais onde se enfiar, mas ele acabou ficando ali, né? Perfilou-se e ficou. Assumiu essa coisa, o Glauber tinha esse poder de convicção inacreditável, então você fica perplexo. Aí vai andando aquela tropa chegando lá no museu, e foi um grande sucesso, porque o Di foi abandonado, ele era comunista, então aquele governo revolucionário, entre aspas, não podia querer. A única coisa que apareceu foi o único general que apareceu, que era amigo dele particular, o que era amigo do Iberê. Poder de Faria.
Poder de Farias, que o Glauber pediu para o Genier Beatriz, chama o Cordeiro de novo, porque não ficou muito bom. O Cordeiro disse assim, manda avisar o Glauber, se ele repetir o negócio dele, já sai daqui preso. Aí o Glauber acalmou, não sei o quê. E fizemos então esses planos lá na Esperlói, né? Mas estava o dia com o lenço no rosto. Não pode ser filmado o rosto de Cavalcante. Porque ninguém sabe, a família não quer. A família é uma filha da mulher dele, inglesa, de nascimento. E ele lá vai dizer, olha, você vai filmando, vai com a câmera na mão, vai filmando, passa a mão dele. Quando estiver chegando no rosto, eu vou puxar o lenço e você vai filmando. Aí, vou fazendo o plano, a mão de Cavalcante. Aí chega o rosto do Di. Mas hoje fantástico, o rosto do Di, porque o Di era um morto risonho. Ele era meio dentuço, né? Então você viu os dentes dele para fora. Era uma pessoa de uma tranquilidade, assim, morreu sem estar devendo nada, a vida, não tinha mais nada para aguentar, tudo vivido, assim, estava junto com os anjos. Aí filmamos isso de uma tal maneira que eu digo assim, bom, não vai dar nenhum lugar, porque é uma coisa até pungente, de tão real que é, então. Aí eu só gritaria lá, eu proibi que filmasse, eu disse que a filha já dando bronca no Glauber, e defendendo, você que é o brasileiro, que morreu uma pessoa brasileira, você não pode pedir que a gente tenha acesso ao rosto de molhado de Cavalcante. Então, e saímos de lá e fomos para o enterro, lá do João Batista, né? Aí fizemos mais o resto da filmagem, o Glauber entra no cortejo, tudo só 3 horinhos de filme, 12 minutos. E acabou-se. Aí depois ele pegou o Nonato, que tinha sido meu assistente, e aí fez mais um dia de filmagem com o Nonato. E acabou o filme. E aí a família impediu, entrou com o advogado, porque aconteceu o seguinte, a filha do Di casou com o filho do irmão de Beatriz Veiga, que é o Jorge Veiga, que era um dos maiores. Naquela época tinha aqueles caras que ficou rico construindo Brasília, né? Eram os chamados empreiteiros de Brasília. E esse empreiteiro de Brasília, Jorge Veiga, era uma figura conhecidíssima. E ele botou lá um advogado bravo, cheio de grana, para corromper juiz e que viesse para impedir que o filme pudesse passar. E aí o filme foi primeiro ele pagando uma multa de R$300 mil por cada exibição que você fizesse do filme sem consentimento da família. Uma família nunca consentiu. O filme passou pelas vezes pela televisão antes de ser julgado pelo juiz, né? Que deu um ganho de causa à família, cheio de notas verdinhas. E aí assim foi que o filme ficou, mas o filme foi para Cannes. E foi para Cannes e foi. E aí ganhou o prêmio especial do júri em Cannes, dado pelo Rossellini, grande amigo do Di. Então, isso é uma espécie de um aval para a qualidade do filme. Nunca em Cannes nenhum curta-metragem tinha ganho ou ganhado o prêmio especial do júri. Primeira vez que foi dado a um curta. E não tem cópia desse? Não, ele pode, curiosamente, agora ele pode ser visto pela internet. Agora tem pela internet. Porque está no site americano, então dá um drible aí, aéreo. Então, quando não está em território brasileiro, ele pode ser do site do Tempo Glauber. E na França, quando nós tivemos lá, tinha a cópia. www.tempoglobo.com.br, e lá tem uma maneira de você assistir pela internet via Estados Unidos. Não tem Glauber também, tem Glauber na VHS. Tem, mas eu digo, dá para ver pela internet. Uma onda. Bom, gente, desculpa, mas vai deixar lojinha. Eu queria agradecer muito, Jobs, e imensamente o Mário Carneiro por essa oportunidade.
Mais uma vez agradecer ao pessoal da Cinemateca, as pessoas que ficaram aqui fazendo câmera para a gente e até a próxima. Eu só citar uma frase última do Terra em Trânsito, é o triunfo da beleza da justiça. O Mário.